Oi, aqui é o Josh. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos ver fatos curiosos sobre linguagem corporal masculina, segundo a ciência. Esse já começa estranho. Você sabia que barbas transmitem autoridade? Segundo um estudo de 1976, homens com barbas são vistos como mais dominantes que os sem barba. Barbas fazem a cabeça parecer maior, fazendo a pessoa parecer maior e mais intimidadora. Você controla algumas coisas, mas não tudo. Uma característica física pode prever o salário e o sucesso de um homem antes mesmo que ele fale. Más notícias para homens mais baixos. A altura é considerada um dos principais fatores de dominância masculina na linguagem corporal. Eles são vistos como mais atraentes, têm autoestima maior e, sem surpresa, homens mais altos costumam ter mais chances em cargos de liderança, ganham mais, em média, e são mais promovidos. Estudos ao longo das décadas comprovam isso, então talvez os baixinhos considerem sapatos de plataforma. Claro, a altura não é a única forma de demonstrar confiança ou dominância. Existe uma batalha silenciosa acontecendo toda vez que dois homens se encontram. Aperto de mão é, na verdade, uma das formas mais íntimas de linguagem corporal casual usada para enviar uma mensagem rápida sobre si mesmo. Os homens frequentemente admitem que não só tentam transmitir algo através do aperto de mão, mas também avaliam outros homens pelo aperto de mão que recebem. Há vários tipos de aperto de mão. A maioria dos homens tenta dar um aperto de mão dominante. Um jeito de identificar isso é quando a mão fica com a palma para baixo, forçando a outra pessoa a oferecer a mão de forma submissa, geralmente junto de contato visual e aperto firme. Todos nós já recebemos um aperto de mão forte demais. Por outro lado, um aperto de mão submisso, quando a pessoa oferece a mão primeiro, costuma indicar confiança e abertura, mas também pode mostrar que ela se sente intimidada por alguém superior ou mais velho. Isso pode ser uma forma de deixar o outro à vontade. Mas e o melhor dos dois mundos? Um tipo mais raro de aperto de mão é aquele feito com as duas mãos ao mesmo tempo. Uma mão segura a outra por baixo, enquanto a outra dá tapinhas no lado externo. Esse aperto de mão duplo costuma mostrar dominância e confiança. Isso serve tanto para expressar força e assumir o controle da situação, quanto para deixar a outra pessoa à vontade. Mas há muito mais acontecendo. Homens priorizam mais o contato visual e estudos sugerem que as mulheres observam com atenção, mas o olhar delas se move com mais frequência. Os homens, por outro lado, são mais propensos a fixar o olhar. Às vezes pode parecer um duelo de olhares, com nenhum dos lados desviando o olhar enquanto a dominância é silenciosamente estabelecida. Isso ocorre principalmente em discussões acaloradas, quando desviar o olhar pode indicar rendição. Outra ferramenta importante na linguagem corporal é a distância. Tome cuidado, pois o uso do espaço pessoal por um homem pode mostrar quanto ele te respeita. É invisível, mas todos temos uma bolha ao nosso redor. Quando alguém ultrapassa esse limite, ficamos desconfortáveis. Cada pessoa tem uma distância diferente e é fácil cruzar esse limite sem notar. Homens costumam relatar uma bolha de espaço pessoal maior que as mulheres e, por isso, tendem a se sentir mais ameaçados. Paradoxalmente, homens ainda invadem mais o espaço pessoal das mulheres para afirmar dominância, mesmo que elas tenham bolhas pessoais menores. E você pode perceber isso muitas vezes só pela maneira como eles ficam em pé. A postura é uma das pistas mais comuns sobre a personalidade de uma pessoa. As mulheres, de forma sutil, ocupam o menor espaço possível, o que significa que geralmente ficam mais fechadas, com os braços junto ao corpo e as pernas juntas. Já os homens, por outro lado, se espalham. A postura deles tende a ser aberta, e eles normalmente têm menos consciência do espaço, o que significa que, se você precisar passar por alguém em um corredor para chegar onde quer, é bem provável que seja um cara. Isso é em parte um sinal explícito de dominância, mas também simplesmente uma falta de consciência. E há uma área onde isso fica mais óbvio do que em qualquer outra, o famoso hábito de sentar com as pernas muito abertas. Isso virou uma expressão para homens sentando de um jeito que torna quase impossível para alguém se sentar ao lado deles. Algo que você vê com frequência no metrô ou até mesmo em aviões, onde o espaço já é limitado. As mulheres frequentemente interpretam isso como uma demonstração de dominância, enquanto os homens costumam dar uma explicação diferente. Eles simplesmente não conseguem manter as pernas tão juntas quanto as mulheres, por causa do seu equipamento. Mulheres costumam cruzar as pernas. Homens sentam com as pernas abertas para evitar desconforto. Isso faz com que homens ocupem 55% do espaço em assentos duplos, mas às vezes está tudo nas mãos. As mãos são uma das partes mais expressivas do corpo humano, mas é uma área onde a diferença entre homens e mulheres fica mais evidente. As mulheres têm mais tendência a manter as mãos ao lado do corpo, continuando o processo de se encolherem para serem menos chamativas. Já os homens, por outro lado, costumam gesticular mais com as mãos para enfatizar um ponto.
Isso pode parecer ameaçador com proximidade, mas geralmente os gestos são uma forma sutil de se comunicar. Cada gesto conta uma história. A posição das palmas das mãos é o melhor detector de mentiras em conversas, sendo grande indicativo de intenção. Se um homem está falando enquanto mantém as palmas das mãos voltadas para cima, de modo que você possa vê-las, isso geralmente é um sinal de que ele está tentando ser mais aberto e não ameaçador. Você pode ver isso mais claramente com políticos, que muitas vezes são treinados para usar gestos com as mãos abertas para parecerem acolhedores. Você percebe isso quando uma celebridade sobe ao palco ou um novo chefe está sendo apresentado e quer causar boa impressão, mas se não vir as palmas das mãos deles, fique atento. Mentir é uma das situações que mais revelam sinais na linguagem corporal. Quem tem algo a esconder tende a ocultar as palmas das mãos, sinal de atitude defensiva que pode virar raiva se for desafiado. Se isso ocorrer, é provável que suas mãos se fechem em punho, sinal típico de estresse intenso ligado à reação de luta ou fuga. Sabemos que os homens costumam partir direto para a briga. Outro uso das mãos também pode ser revelador. Tocar o próprio rosto costuma indicar que algo se passa na mente da pessoa. Originalmente, isso era visto como uma grande pista de que alguém estava mentindo, a ponto de muitos que seguiam essa teoria acusarem imediatamente alguém se a pessoa tocasse o rosto com muita frequência. Agora, acredita-se que isso é só uma correlação. Tocar o rosto está mais ligado ao estresse e pensamentos profundos. Algo que quem tenta sustentar uma mentira cuidadosamente planejada tende mais a fazer, e se a pessoa não consegue ficar parada, isso é outra pista. Os homens tendem a ficar firmes, com contato visual e foco, que geralmente são a regra. Então, se um cara não está fazendo isso, é mais uma pista de que há estresse ou tédio envolvidos. Mexer-se é uma das maiores pistas disso, já que inquietação geralmente significa que o corpo não consegue ficar parado. Alguns tipos comuns de inquietação incluem bater o pé ou se mexer na cadeira, e ações mais óbvias, como roer as unhas ou cutucar o rosto, tendem a aparecer em situações de muito estresse. Se houver uma mudança repentina, preste atenção. Cruzar os braços é um sinal claro de desconforto em conversas, mais comum em homens por indicar uma postura defensiva. Mulheres tendem mais a colocar as mãos na cintura, ao contrário da postura encolhida comum. Como os homens costumam ocupar mais espaço, cruzar os braços pode indicar que não gostaram do rumo da conversa. Esse comportamento é comum em fotos de encontros constrangedores entre políticos e líderes mundiais. Isso acontece quando um homem não gosta de você. E quando eles gostam? Apesar de muitos textos sobre sinais de atração masculina, os homens seguem misteriosos em certos aspectos. Eles costumam ser menos expressivos que as mulheres, verbal e corporalmente, o que gerou piadas sobre homens e mulheres falarem línguas diferentes. Assim como em conversas casuais, há pistas sutis para saber se um homem está no clima de romance. A primeira é a postura. Estudos mostram que alguns homens têm mais probabilidade de ficar em pé com a postura ereta, firmar os pés e alinhar os ombros quando estão interessados em uma mulher. Isso não é só para parecer mais alto. Homens com esse comportamento são vistos como mais férteis pelas mulheres. Isso pode ser resquício do comportamento animal, onde posturas de dominância ajudam a causar boa impressão e convencer uma mulher a aceitar o encontro. Mas nós não somos animais, pelo menos não desse tipo, mas alguns desses sinais são tão primitivos que é fisicamente impossível para ele fingir. Alguns dos sinais masculinos mais comuns de atração são, na verdade, instintivos, e não vão ser óbvios à primeira vista. Um dos mais estranhos e difíceis de perceber é que as pupilas dele vão estar dilatadas. Não é fácil perceber, a menos que você esteja olhando diretamente nos olhos dele, mas os sinais óbvios são que os olhos dele vão parecer mais escuros ou maiores, e as pupilas vão se expandir quando você se aproximar dele. Essa é uma resposta fisiológica à atração, e geralmente está associada a emoções intensas e interesse genuíno. E esse próximo sinal pode ser um pouco mais constrangedor. Quando um homem está sentindo atração física, é provável que ele fique com as palmas das mãos suadas. Isso é, em parte, um sinal de nervosismo, já que a atração afeta o estado emocional dele. Isso pode acontecer em várias situações que causam ansiedade. É uma reação física causada pelo estresse, mas esse é um daqueles casos em que pode ser um efeito colateral positivo. Claro que existe o outro lado da moeda. As palmas suadas provavelmente tornam uma situação constrangedora ainda mais desconfortável e podem facilmente fazer com que uma boa interação desande e não vá para frente.
Mas existe uma microexpressão que dura um segundo, mas é uma pista clara. Um dos sinais mais comuns de atração são as sobrancelhas levantadas. Isso geralmente é um sinal de que alguém está prestando atenção. Se um palestrante diz algo interessante, você vai perceber que todas as sobrancelhas em um auditório se levantam ao mesmo tempo, mas às vezes as sobrancelhas só se levantam para uma mulher atraente. Muitas vezes é uma reação instintiva. O homem pode nem perceber que está fazendo isso. Isso geralmente indica que ele está intrigado e quer saber mais, podendo tentar conduzir a conversa. Às vezes, é o que os homens não dizem. Homens geralmente se orgulham de confiança e clareza, falando menos do que as mulheres e sendo diretos. Porém, isso muda quando estão flertando. Um estudo de 2020 revelou que pessoas têm mais dificuldade de encontrar palavras ao se sentirem atraídas por alguém, especialmente logo ao conhecerem quem desperta seu interesse. Isso pode fazer um homem gaguejar ou tropeçar nas palavras, o que pode ser encantador, mas também arruinar a conversa. A atração pode fazer um homem tropeçar nas palavras e também agir de forma diferente em outros aspectos. Já foi comprovado que, ao tentar impressionar alguém, homens tendem a espelhar o comportamento dessa pessoa. Isso mostra que eles podem agir de maneiras diferentes do habitual, num comportamento subconsciente focado na comunicação não verbal e linguagem corporal. Isso pode ficar mais evidente na forma como alguém posiciona as mãos, no tipo de contato visual que faz, ou até mesmo na maneira como está sentado. Se um homem quebra várias regras comuns da linguagem corporal masculina, talvez esteja com a atenção em outro lugar. Às vezes, a pista é bem sutil. A resposta pode revelar se ele está se apaixonando ou planejando fugir. Com que frequência você pisca por dia? Provavelmente nem percebe, mas faz isso o tempo todo. Em média, uma pessoa pisca de 15 a 20 vezes por minuto, o que significa que você pisca milhares de vezes por dia. É uma ação em grande parte automática, o que a torna ainda mais única quando começa a se comportar de forma diferente. Quando um homem sente atração por alguém, um dos primeiros sinais é que ele não pisca com tanta frequência. Isso ocorre porque eles estão mais focados, fazendo o corpo prestar ainda mais atenção ao objeto de afeição. Isso é ainda mais evidente quando eles estão diretamente focados na pessoa por quem estão interessados. Eles estão tentando absorver completamente tudo o que vem e se conectar com a pessoa com quem estão conversando. Então, se você prestar atenção em quantas vezes eles piscam, talvez estejam te enviando alguns sinais. E quando eles piscam mais, geralmente isso indica estresse, pois o aumento das piscadas é um sinal conhecido desse problema. Se eles estiverem desconfortáveis em uma conversa, isso pode fazer com que pisquem com mais frequência. Isso é ainda mais provável se estiverem mentindo ou tentando fingir que estão mais interessados do que realmente estão. O piscar é tão rápido, cerca de 1/10 de segundo, que é difícil perceber, mesmo olhando para alguém. O movimento é quase imperceptível. Então, como você pode realmente saber se um cara está mentindo para você? A ideia de que tocar o rosto indica mentira já foi em grande parte desmentida, mas ainda há outros sinais claros, como tocar o nariz. Outro sinal que geralmente só acontece com homens é puxar a gola da camisa. Ambos os comportamentos estão mais associados ao nervosismo do que qualquer outra coisa, o que pode ser provocado pela mentira. Alguns gestos mostram nervosismo ou estresse, enquanto outros sinais corporais buscam impressionar e atrair. Um sinal comum de linguagem corporal masculina na conquista é flexionar os músculos. Isso não quer dizer que eles exibam os bíceps como lutadores, mas há formas sutis de mostrar na postura que este é um homem com algum músculo. Inclui endireitar as costas para destacar o peito, encolher a barriga para esconder gordura e contrair os braços para mostrar força. Isso pode ser feito casualmente, sem mudar muito a pose. Flexionar músculos mostra força, mas e as formas sutis que os homens usam para impressionar? Cuidar da aparência é um comportamento essencial na natureza, mostrando que o animal sabe cuidar de si e valorizar seu apelo natural. No fim, humanos são animais falantes sofisticados que usam roupas, então não surpreende que homens se arrumem discretamente para impressionar uma mulher. Isso pode ser arrumar as roupas, olhar no espelho ou ajeitar o cabelo. Geralmente indica às mulheres próximas que o homem é atraente e valoriza sua aparência. Se ainda não for suficiente, sempre há a opção da barba. Veja o que te torna atraente para as mulheres segundo a ciência ou clique neste vídeo.